irmãos estão faltando, alguns não puderam estar com a gente, outros estão viajando. Glória a Deus por isso. Quando pode viajar, tem que aproveitar em nome de Jesus. Amém? Josué capítulo 1, versículos 7 e 8. Diz assim: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Verso 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, em cuja presença aqui estamos, fala, Senhor, aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a tua voz. Tu conheces as minhas limitações, mas eu conheço a tua grandeza e o teu poder. Opera segundo elas, porque sem ti nada sou, nada tenho e nada posso. Em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos. Amado Santo de Deus que me ouve nessa noite, após a morte de Moisés, após Josué ser o seu sucessor, a Bíblia Sagrada diz que Deus se manifestou a ele e disse para ele que era para ele se levantar, porque através dele ele cumpriria as promessas que tinha feito aos pais deste povo, que através deles eles iriam conquistar as promessas. Deus fala algumas coisas para Josué, mas eu não quero falar todas, mas eu quero ficar aqui nesses 2 versículos que são conselhos, e esses conselhos não são de um homem para o outro, mas é de um Deus para o homem. O que está escrito que nós lemos aqui não foi, amados, Moisés dizendo a Josué, foi Deus falando a Josué, foi Deus falando ao homem. E no versículo 7 e no 8, nesses conselhos que ele dá a Josué, estão, amados, conselhos relacionados à palavra. E dentro disso, eu quero trazer uma mensagem para o seu coração, que vai ter o seguinte tema: 4 deveres que temos com a palavra. 4 deveres ou obrigação que temos com a palavra. O primeiro dever, versículo 7: tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Amados, o primeiro dever que nós temos com a palavra
que o meu servo Moisés te ordenara. Então, amados, o primeiro dever que nós temos com a palavra, e eu quero deixar bem claro isso, que esses 4 deveres que nós temos com a palavra fará prosperar o nosso caminho e fazer que sejamos bem-sucedidos em tudo na nossa vida. Tem gente que não prospera, tem gente que não é bem-sucedido na vida. Por quê? Porque não faz o que eu vou dizer aqui nessa noite para você. E a primeira coisa é cumprir toda a palavra. A Bíblia nos mostra em Tiago capítulo 1 versículo 22 para nós sermos cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Tem pessoas que ouvem a palavra, mas não cumprem aquilo que está escrito na palavra. A pessoa vem no culto, ou você diz, olha, faz assim, porque a palavra diz assim. A pessoa faz totalmente ao contrário. Ou não faz nada. Ou seja, para que nós viemos prosperar em nosso caminho, ser bem sucedido, nós temos que cumprir a palavra. Se Josué não cumprisse toda a lei aqui, a palavra é a Torá, ele não seria bem sucedido. Porque, amados, Deus tem, amados, zelo pela sua palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra. Se você não tiver compromisso com a palavra de Deus, Deus não terá compromisso em cumprir a palavra dele para você também. Então nós não podemos ser apenas ouvintes, temos que ser cumpridores da palavra. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1 versículo 24 e 25. A Bíblia diz o seguinte, Colossenses capítulo 1 versículo 24 e 25 diz assim: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moveres da esperança do Evangelho que tens ouvido, a qual foi pregada a toda criatura que há debaixo do céu, a qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora que padeço por vós na minha carne, e cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, ao qual, versículo 25, da qual estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que foi me concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Paulo está dizendo: o que eu fiz para convosco foi cumprir a palavra de Deus que me foi confiada. O que eu fiz para convosco foi cumprir a palavra de Deus. Ou seja, nós não podemos ser apenas ouvintes, temos que ser cumpridores da palavra. A Bíblia diz, irmãos, em Mateus capítulo 5, versículo 17 e 19, se você quiser acompanhar, acompanha aí. Glória a Deus. Mateus 5, versículo 17 e 19, diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Versículo 19: qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Aleluia. Ou seja, até Jesus veio cumprir a palavra. Quando Jesus foi ser batizado por João Batista olhou para ele e disse:
você vem para ser batizado por mim? Eu que careço de ser batizado por você. Jesus para ele: cale-se, para que cumpra-se toda a Escritura. Ou seja, tem coisas que Jesus fez porque estava escrito, e ele estava seguindo aquilo que estava escrito. Em Lucas 24, versículo 44, amados, após a sua ressurreição, ele diz para os seus discípulos: eu vos disse que convinha que cumprisse tudo que estava escrito sobre mim na lei, nos salmos e nos profetas. Ou seja, eu cumpri o que estava escrito. Então, se você quer ser bem sucedido, você precisa cumprir. As pessoas, irmãos, não cumprem o que está escrito, mas quer que Deus cumpra o que prometeu. As pessoas não querem cumprir, fazer o que está escrito, mas querem que Deus faça o que Ele prometeu. A promessa não tem valor se eu não faço a minha parte. A promessa não vai se cumprir na minha vida se eu não fizer a minha parte. Agora, se eu fizer a minha parte, Deus fará dele. Quem está entendendo, diga amém. Primeiro dever que temos para com a palavra, diga comigo: cumprir a palavra. Segundo dever que nós temos com a palavra, Deus diz para ele: não te desvies, versículo 7, a parte B, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Ou seja, a palavra está aqui. Eu não posso me desviar para a direita, não posso me desviar para a esquerda, porque senão a palavra não vai me conduzir, amados, pelo caminho que eu tenho que andar. Tem gente que está saindo da palavra para a direita, para a esquerda, não importa, está se desviando da palavra. A palavra diz para ir por aqui, ele quer ir por aqui. Daí quebra a cara. Cadê Deus? Onde está Deus? As coisas não dão certo. Eu estou indo na igreja. Ainda quer culpar Deus. Nós não podemos nos desviar da palavra. Aleluia. Em 2 Samuel capítulo 22, versículo 23, o salmista Davi, salmodiando, cantando a Deus um cântico, ele diz: eu não me desviei da tua palavra. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 2, versículo 1 ao 3, olha o que a Bíblia Sagrada nos diz. Hebreus capítulo de número 2, versículo 1 ao 3, olha o que a Bíblia diz: portanto, convém nos atender com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, ao qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Está dizendo que no tempo dos anjos, que os anjos se manifestavam e falavam com os homens. Aqueles que se desviaram daquilo que foi dito. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo. Os anjos que foram tirar Ló de Sodoma e Gomorra, Gênesis capítulo 19, versículo 17. Qual foi a palavra dos anjos para eles? Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, escapa lá para o monte para que não mereça. O que eles fizeram? A mulher de Ló olhou para trás. E o que aconteceu? Virou uma estátua de sal, recebeu a punição. Você está entendendo, irmãos? O texto está dizendo: se aqueles que receberam a palavra pelos anjos receberam punição,
quanto mais nós nos escaparemos que recebemos a palavra do próprio Senhor, ou seja, o próprio Cristo veio trazer a palavra para nós, irmãos, e eles estão dizendo, nós que ouvimos, está dizendo que nós não ficaremos livres de punição. É isso que o texto está dizendo. Primeiro dever que temos para com a palavra e cumprir. Segundo dever, não desviar. Não desvie da palavra. Não adianta. A palavra é o caminho. E o caminho vai te conduzir à vida. O caminho vai te conduzir a Deus. O caminho vai te conduzir ao sucesso. O caminho vai te conduzir à vitória. O caminho é difícil, mas tem bênçãos nesse caminho. Assim como foi difícil para o povo de Israel caminhar naquele deserto, mas nem por isso eles não viveram as bênçãos. Nós da mesma forma. Agora, se nós desviarmos da palavra, nós estamos fora da palavra. Tem gente que está fora da palavra. Tem gente que não está na palavra. E se não está na palavra, não pode reclamar e querer que a palavra mude a sua vida. Terceiro dever que nós temos com a palavra. Todos esses deveres, amados, no final do versículo 8 diz, porque então, vou repetir, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Aleluia, Deus. Terceiro dever que temos com a palavra, verso 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei. O que significa isso? Significa que nós não podemos parar de falar da palavra. A palavra tem que estar na nossa boca, irmãos. Nós temos que falar da palavra. Aleluia. Nós não podemos apartar da nossa boca a palavra. Jeremias 1:9, ele diz: e o Senhor pôs na minha boca as suas palavras. Nós somos porta-vozes desta palavra. Em Deuteronômio capítulo 11, versículo 18 e 19, diz que nós temos que gravar ela na tábua do nosso coração. Temos que pôr como faixa diante dos nossos olhos, atrair por sinal nas nossas mãos. E a Bíblia diz no versículo 19 de Deuteronômio capítulo 11, que nós temos que falar da palavra para os nossos filhos. Amados, nos assentando, andando pelo caminho, ao deitar, em todo tempo, nós temos que estar falando da palavra, falando da palavra, falando da palavra, falando da palavra. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não saia da tua boca as palavras do livro desta lei. Se você não sabia, deixa eu dizer para você, os judeus, isso não é exceção, eles têm várias linhas diferentes, mas todos, sem exceção, eles falam todo o tempo da palavra nas suas casas e com seus filhos. O filho tem 3, 4 dias de nascido, nem fala mais, sabe? Eles estão recitando os textos da Torá para a criança que não sabe nem falar. Com 5 anos,
eles começam a ensinar os filhos a decorarem trechos do texto da Torá, para decorar. Os nossos filhos hoje, irmãos, e quando eu digo filhos, digo no sentido geral, tem criança que mal sabe andar, mas sabe mexer no celular mais do que um adulto, mas não tem nada da palavra. E o culpado são os pais, porque a palavra não está na boca. Às vezes está maldição na boca, às vezes só está xingamento na boca, reclamação na boca, murmuração na boca, às vezes está novela na boca, mas não está a palavra. E o que me assusta é que Jesus disse em Mateus 12:34: do que há de abundância no coração, isso a boca fala. Se não se fala da palavra, é porque a palavra não está no coração. Na minha casa, tudo que se fala já é automático. Eles esperam que eu fale um texto da Bíblia para contradizer ou para afirmar aquilo. Às vezes o Felipe até brinca. Quer ver meu parceiro? Quer ver meu parceiro? Já vai sair com o texto da Bíblia. E eu, pá. A Bíblia diz assim. A palavra tem que estar na nossa boca, irmãos. Temos que falar da palavra em todos os lugares, porque nós somos porta-vozes desta palavra. O que nós ouvimos não podemos guardar para nós, temos que falar da palavra. Quarto, primeiro dever, cumprir a palavra. Segundo dever, não desviar da palavra. Terceiro dever, não apartar da boca a palavra, não parar de falar da palavra. Quarto, verso 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei. É o terceiro. Quarto, antes medita nele dia e noite. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Aleluia. O quarto dever que nós temos com a palavra é de meditar na palavra. Esse dia eu fui na cidade com a pastora. A gente foi comprar as lembrancinhas de vocês. E nós passamos na frente de uma loja que vendia livros de medicina. E eu falei para a pastora: olha a grossura desses livros. Olha a grossura desses livros. Tinha vários livros assim na vitrine. Para ser médico, tem que ler todos esses livros. E nós, para ser salvo, para ir morar no céu, nós não temos a capacidade de tirar 5 minutos para ler a palavra. Eu faço uma leitura anual que é a mais fácil que existe. Eu já levei, já chegou já centenas de pessoas a ler a Bíblia desta forma que eu faço. 3 capítulos por dia, 4 em feriados e final de semana, é a média. É 23 capítulos por semana. 3 capítulos não passa se você sentar e você for ler. Se você for ruim de leitura, 15 minutos. Se você for mais ou menos 10. Se você for
bom de leitura não dá 5 minutos. Não dá 5 minutos. E as pessoas vão ter 5 minutos. Ah, mas a minha vida é muito corrida. Mas ficou 2 horas na televisão. Ficou 3 falando da vida dos outros. E as pessoas não meditam na palavra. Tem gente que me diz constantemente: ah, pastor, é tão difícil, dá um sono na gente. Mas se você ficar 10 horas na frente da televisão, você não dorme. É porque o diabo não quer que você leia. Alguém me destrói a cabeça, pastor. É o diabo jogando seta na tua cabeça, porque não quer que você leia a palavra. Porque se você lê a palavra, ele sabe que o milagre vai acontecer na tua vida. Ele sabe que se você lê a palavra, milagres vão acontecer na sua vida. No Salmo 1, versículo 3 e 4, diz que aquele que medita na palavra é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhas não caem e dá o fruto na estação própria. Ou seja, é aquele que sempre está verdinha a árvore dele, não tem folha seca ali, não tem galho seco, está sempre com folha verdinha, e na estação própria do fruto ele vai dar fruto. Isaías 34, 16. Buscai o livro do Senhor e lede, porque nenhuma dessas coisas falhará e nem faltará, porque o seu espírito, a sua boca ordenou, e o seu espírito as ajudará. Está dizendo que nada ia falhar, porque a boca de Deus falou. Está falando que por mais que foi escrito por 40 escritores no espaço de 1500 a 1600 anos, em lugares diferentes, chegaria um dia em que o Espírito ajudaria em um só livro. Em um só livro. Em João 5,39 diz: examinai as Escrituras, porque cuideis ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aleluia. Nós temos dever de meditar na palavra. E eu vou dizer para você, mas eu já li a Bíblia 40 vezes. Quanto mais leio, mais preciso. Quanto mais leio, parece que menos sei. E mais necessidade tenho de aprender. Eu vou dizer uma coisa para você: eu sou bem sucedido na minha vida por causa da palavra. Se eu mostrei alguma coisa sobre a Bíblia no dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro, foi um abençoado lá, e escreveu: este livro é coisa de homem. Atacou a Bíblia. A minha resposta para ele foi essa: eu amo a Bíblia, eu amo este livro, porque este livro mudou a história da minha vida. Este livro mudou a história da minha vida. Eu costumo dizer, irmãos, que quando eu comecei a comprar a Bíblia, eu era pobre de maré. Teve Bíblia que eu comprei, que porque comprei uma Bíblia de estudo, tive que comer sem carne por alguns dias, porque o dinheiro da carne foi para a Bíblia. Mas esse livro me proporcionou tanta coisa maravilhosa. Esse livro me levou a tantos lugares, mais de 600 municípios em vários estados. Este livro me colocou assentado em mesa de príncipes. Este livro me colocou em palácios para dormir. Por quê? Porque este livro é a razão do meu viver. Eu tenho tantos ciúmes das minhas Bíblias quanto tenho da pastora.
minha de 1998, 95, você não vai encontrar uma orelha, pelo zelo que eu tenho pela palavra. O Senhor está idolatrando a palavra. Oh glória! Oh glória! Porque a palavra é o próprio Cristo. Ele disse em João capítulo 1: eu sou o verbo, eu sou a palavra encarnada. É impossível amar a palavra e não amar a Deus. É impossível adorar a palavra e não adorar a Deus. É impossível idolatrar a palavra e não ser Deus que eu estou idolatrando. Porque se você tiver amor pela palavra, se você estiver de cara a palavra, você vai prosperar no teu caminho. E aonde você colocar a mão vai dar certo. Aonde você colocar a mão vai prosperar. Por causa da palavra. Por causa da palavra. Amém? Glória a Deus. E eu louvo a Deus. Por mais que os homens lutem por títulos, eu louvo a Deus. Os homens lutam por títulos, os homens querem status. Eu tenho um título que eu nunca me dei. Foi me dado. E pegou. E aonde eu pregava, assim era conhecido: o homem bíblico. Para mim isso vale mais do que título de lei. O homem bíblico significa que eu tenho compromisso com a palavra. Foi me dado esse título. Eu nunca me titulei dessa forma. As pessoas, pelo conhecimento que eu tenho da Bíblia, pelos mais de 8.000 versículos que eu tenho na mente da Bíblia, as pessoas diziam: o homem Bíblia, o homem Bíblia. Eu chegava lá, estava nos cartazes: o homem Bíblia. E pegou. E eu louvo a Deus por isso. Porque o meu compromisso é com a Bíblia. Eu já falei aqui, repito, eu jamais faria qualquer coisa que eu tivesse dúvida que eu fosse ferir a palavra. Jamais. Jamais. Alguém me disse no escritório esses dias, esse tempo atrás: a quem consegue cumprir a palavra? O Senhor consegue cumprir a palavra? Eu digo: eu consigo cumprir a palavra. Não tenho dificuldade de cumprir a palavra, porque eu amo a palavra. Glória a Deus. Quer ser próspero em teu caminho? Quer ser bem sucedido? Cumpra esses deveres. Cumpra esses deveres. Seja um cumpridor da palavra, não apenas um ouvinte. Não desvie da palavra, não se aparte da tua boca da palavra, e medita na palavra, e você vai ver que a tua vida vai mudar, em nome de Jesus. Se coloque de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esta noite.